Para o escravo, fugindo do açoite, no meio do mato, no meio do nada, não havia caminho. Para o guerreiro, lutando com a morte, inventando a liberdade com sangue e com sonho, não havia caminho. O caminho foi sendo feito ao caminhar, e até hoje é assim. Os verdadeiros guerreiros inventam caminhos com seus passos. Para eles, não existe distância que não possa ser percorrida. Assim é meu mestre, caminhador. É caminhador, é caminhador, é caminhador, capoeira, é caminhador, é caminhador, é caminhador, é caminhador, capoeira, é caminhador. Olá, o meu nome é Mauro Celso Barbosa Passinho. Conhecido na roda de capoeira como mestre Mauro Celso, tenho 44 anos de idade, entre elas 34 dedicado à arte capoeira. Sou fundador da Associação de Capoeira Menino é Bom e vim aqui compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória e falar um pouco também da capoeiragem de Coraci. Espero que todos possam curtir esse momento. Bem, meu primeiro contato com a capoeira foi em 86. Eu com apenas 10 anos de idade, sendo que as minhas irmãs já praticavam capoeira e me levavam para as rodas, para os treinos. Só que eu não tinha tanto interesse pela capoeira porque eu gostava de estar na rua, brincando, E aí onde desperta o interesse pela capoeira. Como eu era um menino muito levado, gostava de mexer com os meninos na rua, brincar, pular, acabei mexendo com um garoto e esse garoto me surpreendeu, com alguns golpes de boxe, me bateu, e eu fiquei com trauma, com medo, voltei para casa, apanhei da mamãe e aí me despertou o interesse pela capoeira, mas ainda fiquei resistente e não ir acompanhar minhas irmãs. Aí quando foi no ano seguinte, as minhas irmãs me levaram de novo para a roda, para a escola Ogivanise. Na verdade já desenvolvi o trabalho nessa escola. A primeira escola que eu pratiquei a capoeira, iniciei na capoeira. A escola Ogivanise, como eu morava bem próximo, aqui na outra passagem, e ficava bem próximo para me vir treinar. E quem dava aula aqui era o professor Marcos, o professor Feri. E até então eles não eram professor, era apenas capoeirista que dava aula para a comunidade, da periferia. E aí começou o interesse pela capoeira. Praticava todos os dias, me dediquei o máximo que eu podia, mesmo diante de tantas dificuldades, porque naquele período a capoeira ela era discriminada. Quem jogava capoeira ou era macumbeiro ou era vagabundo, Mas na verdade a capoeira ela me impulsionou a eu valorizar, correr atrás do meu dinheiro, Trabalhei na feira, vendia saco, tudo para pagar a capoeira. Naquele período a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto material, mas a gente tinha que se manter, porque muitas das vezes o espaço era um espaço alugado, e isso me motivou a correr atrás dos meus objetivos também. E aí a gente não deu certo o trabalho, aqui junto com outros capoeiristas. Na época eu tinha um amigo chamado o Delegado, que se tornou um parceiro meu na capoeira. E dessa turma, que eu acho que tinha em torno de 30 garotos, fui o único que continuei na prática da capoeira, no qual a gente treinou quase um ano aqui, não deu certo, pediram espaço e a gente foi para o Colégio Fátima, que fica na 8 de maio. E de lá o trabalho já não deu mais certo. Eu fiquei ainda vagando, conheci outros mestres, outras referências da época, eu também não tinha tanta informação, como o mestre Pato, mestre Cléo, e outros. Até então eu não conhecia a verdadeira referência da região, que é o mestre Nazareno. Eu já fui conhecer 3 anos depois.
Então eu não conhecia a principal referência, né, da capoeira de Coraci, que era o mestre Nazareno. Aí eu tive a informação que tinha capoeira na 7ª Rua, que era o Barracão do Careca, que é esse espaço que não era assim, né? Tinha um barzinho do lado e uma quadra, só a quadra mesmo, sem o teto, o telhado. E eu tive a possibilidade ali de dar continuidade, né, com a capoeira. Eu era muito menino também e não tinha muita informação, né? Mas eu tive a possibilidade de conhecer grande referência na época, tão novo, né? Mas já via mestre Geleia, mestre Sérgio Zumbi, mestre Valdeci, frequentava esse espaço, mestre Abil, né? Pato, Cléo, né? Os mestres realmente da região aqui. Vinha visitar o trabalho do professor, eu chamava ele de professor na época, né? Que era o professor Bené e o professor Antônio, né? E daqui, desse espaço, inicia a gente vai para um outro lugar, não deu certo o trabalho aqui, eu acho que o dono pediu o espaço, né? Que é o Barracão do Careca. A gente vai para o espaço do Pileque, né? Que era um barzinho, a gente treinava lá, e lá eu tive a felicidade de pegar a minha primeira corda de capoeira em 89. O Bené organizou um batizado, até então não tinha tanta informação, nem naquele período, até as calças a gente tinha que comprar a saca, né, de açúcar. A mamãe comprou a saca de açúcar no supermercado, deixou de molho, tudo, aquela coisa do rabo de rato, que eu não sabia o que era, até pegar rabo do rato eu queria, né, naquele período, era tão engraçado, foi uma coisa muito mágica, né, e eu vivi aquele primeiro momento que hoje, nos dias de hoje, a gente já nem tem essa coisa do batizado tradicional, a gente tinha que levar uma champanhe e tinha que jogar com todo mundo, ainda mais quando tinha poucos alunos, né. Então foi um momento muito marcante para mim, né? Foi o início de uma trajetória, sendo que aquilo ali já ia completar quase 3 anos já de capoeira, né? E eu tive a felicidade ainda, nesse batizado, tá o Biba, o Mucurão, o Pileque, algumas referências da época, né? E a gente treinou mais ou menos também 1 ano lá, e foi que a gente foi pro Morro do Macaco. E lá aconteceu o segundo batizado, o qual o professor Bené e Antônio me graduou. Eu peguei a 2ª corda, que era a corda verde e amarelo, né? Na época era um sistema que era da associação, né? E aí a gente ficou ainda naquela resistência, vai, não vai, desanimando, né? Porque tinha aluno que entrava, voltava, não queria pagar. Daí até então ele se viu obrigado, né? Ele tinha que trabalhar e se viu obrigado a parar o trabalho naquele momento ali. Então, com o término do trabalho do grupo Raízes, que era coordenado pelo professor Bené e Antônio, eu fiquei meio que vagando, né? A capoeira já estava no sangue, aquela coisa eu não queria nem estudar por conta da capoeira, eu só trabalhava nas feiras, né? Ia pro mercado do Ver o Peso com a minha mãe. Eu fiquei vagando, né? Conheci algumas referências que davam aula em alguns espaços, como ali na 6ª Rua, aqui próximo, que era o professor, naquele período era o professor Cléo, né, que chamava de bombeirinho para ele, e também na Palhoça era o mestre Pato, mas até então eu nunca cheguei a ingressar no grupo, e passeando ali, como eu morava ali na Baixada, eu acabei conhecendo uma figura que para mim foi muito importante, na minha vida, né? Quando acabou o grupo Raízes, né, do mestre, aí eu fiquei vagando e acabei, né, conhecendo o mestre Brinco Dourado, que era um cabra do Maranhão, né, que chegou assim com a sua particularidade, né, seu jeito assim folclórico de ser, né, eu acabei participando do grupo dele, sendo que nem aula de capoeira ele dava, né, ele juntou um monte de moleque lá e era Kung Fu capoeira, não sei o que era que ele fazia lá, e na sexta-feira tinha a hora da verdade, eu era muito medroso, não gostava, tinha medo, né, dessa trocação doida dele.
e ficava só acompanhando. E ali eu passei um tempo com ele, vi muita coisa que eu acho que era irreal para mim ou para muita gente, mas eu acredito que ele foi uma figura, né? O mestre Brinco Dourado, apesar do jeito, né, folclórico de ser, ele foi uma pessoa importante para a capoeira do estado do Pará também, porque ele era capoeira, ele jogava com firmeza, né? Eu vi uma situação até ele no outeiro, uns caras querendo bater nele, ele com armada, meia-lua, mesmo queixada, martelo, ele botou os caras para correr. Então, aí nesse período de transição, né, eu acabei conhecendo o mestre Nazareno. No período de 90 para 91, ele dava aula, eu não lembro muito bem onde era o espaço, mas eu acredito que seja no Morro do Macaco. Sim, eu acho que foi no Morro do Macaco. Eu acabei conhecendo o mestre Nazareno, que realmente era uma personalidade da capoeira de Coraci, né? Uma pessoa que até hoje tem a minha admiração, que contribuiu muito com a minha capoeira. É um símbolo de resistência. Desde quando eu iniciei na capoeira, nunca soube que o mestre Nazareno parou. E ali eu ingressei no grupo, que não era ainda a Rede Capoeira, era uma ramificação do Rei Zumbi, né? E a gente começou a construir ali uma história, né? Eu posso dizer que o mestre Nazareno, o Rei de Capoeira, foi uma das maiores contribuições na minha vida da capoeira. Porque eu não conhecia, eu nunca tinha saído, eu nunca tinha ido em outro lugar, tá? E o mestre Nazareno me deu essas possibilidades, a gente treinando no nosso dia a dia, ele cobrando, sabe? Que ele sempre cobrou isso da gente, que a gente estudasse, que a gente melhorasse na nossa vida mesmo, no contexto geral, não só ser capoeira, mas ser um capoeirista dentro e fora da roda. E a gente começou a treinar em alguns espaços, né? Entre eles a Academia Energia, né? Porque a gente realmente não tinha espaço, o espaço dele era no fundo do quintal e a gente estava construindo ainda, eu ajudei a construir esse espaço, assim como a gente ajudou a construir o Rei de Capoeira, um nome que não tinha esse nome, eu, mestre Luiz Carlos, né? E claro, o mestre Nazareno somos sempre como aquele mentor, né? O cara que direcionava a gente foi uma das primeiras gerações do Rei de Capoeira. Já, né, incorporado ali na associação Rei de Capoeira, a gente tivemos o privilégio, né? Eu, mestre Luiz Carlos, e outros que assim não me vem na memória, mas que a gente teve o privilégio de treinar em vários espaços, né? E uma delas foi a Academia Energia, né? Que a gente foi orientado também lá pelo mestre Valdeci, que era o mestre do mestre Nazareno, né? Que vem da linhagem do mestre Bezerra. Então a minha raiz aí, já estou falando, mestre Bezerra, Valdeci, mestre Nazareno, né? E lá o mestre conseguiu, né, organizar o primeiro batizado do Rei de Capoeira, que foi em 1994, né? Onde ali ele reuniu, né, as várias gerações dele, a primeira geração dele antes de ser Rei de Capoeira, né, com a primeira geração do Rei de Capoeira e alguns mestres que eram referência no estado do Pará, como hoje mestre Gigante, mestre Geleia, o Carlinho, hoje que ele é mestre da Angola. Aí tinha o Louro, tinha o Pato, né? Tinha o Cléo, que naquele período, se eu não me engano, eles eram semi-formados, né? Mestre Sérgio Zumbi, né? Então, se eu não me engano, naquele período o professor Cabelo também, que veio de Minas Gerais. Então a nata da capoeiragem se encontrou naquele momento. Muitos que hoje são mestres não eram mestres, né? E ali eu tive o privilégio de pegar a terceira corda, né, na época que o sistema era da associação, né? Então o mestre conseguiu reunir essas duas gerações, né? A primeira dele, que era o Sandoval, o Pardal, Mucurão, o Biba também, que eu acho que foi um capoeirista saudoso, né? Biba, que foi um capoeirista excepcional, que eu me inspirei muito nele, né? E outros capoeiristas que a gente vai lembrando, né? Como o mestre Jailson, o mestre Suí, hoje mestre Suí,
Brinco Dourado, né, que teve no evento. Então foram pessoas de suma importância, né, para o meu crescimento dentro da capoeira, para minha visão hoje, para o que eu construí dentro da capoeira. Eu acredito que esses mestres, eles tiveram uma grande participação, né, me influenciaram em todos os sentidos com a capoeiragem. E aí começa, né, um processo realmente histórico na minha vida dentro da capoeira, porque em 95 fui reconhecido com a corda de semi-formado. Nesse mesmo período eu participei da fundação da Federação Paraense de Capoeira, que eu acredito que foi um outro marco importante para a capoeira do estado do Pará. Em 96, reconhecido como formado de capoeira, no qual eu acho que nos representou o barracão da comunidade na Coab. Foi um espaço assim que perpetuou. Acho que a nossa história, ela se resume realmente ali naquele espaço, né, que era no conjunto da Coab, atrás do Colégio Serra Freire. Em 98, o mestre Nazareno me dá o reconhecimento de monitor, e aí até então, nesse período, eu viajo para Goiás, né, já com a fundação da Federação Paraense de Capoeira, e lá eu me consagrei o primeiro campeão brasileiro de capoeira do estado do Pará, que até hoje eu sou reconhecido, né, como o primeiro campeão brasileiro de capoeira. Então, dentro de todos esses nomes, né, que eu falei, né, divulguei agora, dentro da história da capoeira de Coraci, eu acredito que eles têm grande realmente importância e influência, né, porque a gente teve esse período de 90, né, a capoeira dentro do estado era muito dividido, né, dentro dos bairros, principalmente aqui em Belém. Cada bairro tinha a sua particularidade, tinha as suas raízes, né, tinha a sua ramificação, né, e como a gente vem de uma história aqui do mestre Bezerra, eu acredito que a gente conseguiu também ser um capoeira, uma comunidade, posso dizer assim, diferenciada, né? E aqui acontecia as melhores rodas, né? No período, principalmente no período do Círio de Nossa Senhora das Graças, eram rodas mesmo super energéticas, super quente, né? Naquele período ainda que a gente acabava um jogo, pedia um dinheiro, né, no pandeirinho, e a capoeira era muito pura, né? A gente não tinha ainda aquela influência da capoeira, posso dizer, contemporânea. A capoeira era uma capoeira muito tradicional, no toque do titi doidão, né? E o bicho pegava, né? Eu, como era muito menino, eu sou sincero que eu não acompanhava, né, essa velha guarda aí que realmente jogava uma capoeira refinada e representava realmente a capoeira de Coraci, né? Então, esse é um ponto de referência. Círio de Nossa Senhora das Graças, que era o terceiro domingo do mês de novembro, e eu tive várias vezes a felicidade de comemorar o meu aniversário nas rodas de capoeira, né, porque caía no dia 22 e alguns domingos, né, alguns aniversários meus caíram no domingo do Círio. Então é um lugar assim que para mim é sagrado, faz parte da minha história, faz parte da minha construção de vida, porque as lembranças vêm, né? É um período lá que a gente tinha 14 anos de idade, 15, 16, 17, estava se formando de adolescente para adulto, né? Então guardo grandes recordações desse espaço. Era um ponto de encontro da capoeiragem de Coraci, né? A vadiagem acontecia aqui e não tinha padrinhação não, o bicho pegava. Vem meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Coraci. Ai vem meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Coraci. Olê, olê, lerolê, olê, em Coraci. Lerê, lerê, em Coraci,
nesse domingo festival em Quaraci. Em Quaraci, nesse domingo festival em Quaraci. Bem, eu não poderia deixar de falar, né, de um grande ponto de referência da capoeiragem de Coraci, né, que é a Orla, né, chamada Orla de Coraci. A partir de 2000, pelo menos, né, o que eu lembro, né, onde a capoeira, essa coisa da capoeira contemporânea incorporou mais na nossa região, aqui foi um grande ponto de encontro. Várias rodas aconteceram aqui, roda do Birimbau Brasil, que acabava o encontro nacional do grupo, eles vinham para cá, a roda da Associação de Capoeira Menino é Bom, Rei de Capoeira, praticando capoeira, abolição, sangue escravo, né? E outros grupos que muitas das vezes vinham até de Belém fazer roda devido a paisagem, né, maravilhosa que a gente tem aqui. Então aqui foi um ponto de encontro, né, onde a capoeiragem realmente se encontrava, né. E mais lá na frente a gente tem a concha acústica, né, a concha da Orla de Coraci, onde aconteceu também vários encontros, várias rodas. E um desses encontros, né, que a gente já tem quase 14 anos, né, de resistência, que é o Encontro das Crianças de Capoeira, que é organizada pela Associação de Capoeira Menino é Bom, sobre a minha direção, sobre a direção do professor Fábio, da instrutora Andresa, o qual a gente faz um encontro social, né? Então a capoeira de Belém, ela para prestigiar o nosso evento, né? Logo mais ali à frente tem a feira de artesanato, também é um outro ponto de encontro dentro da Orla de Coraci. Então, eu falo com muito orgulho, porque a capoeira, ela se encontra nesse espaço, né, sempre quando é possível. Dizem que o capoeira é aquele neguinho sujo, neguinho que não trabalha, neguinho que é vagabundo. Eu sou um capoeira, sou até um nego educado. Eu trabalho, eu estudo, ganho meu dinheiro suado. Capoeira não tem raça, capoeira não tem cor, capoeira tá no sangue, e capoeira é só amor. Oh, 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 e não tem raça e não tem cor. Oh, 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 a capoeira é só amor. Oh, 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 e não tem raça e não tem cor. Oh, 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 a capoeira é só amor. Oh, oh, oh. Bem, ao me desligar, né, do Rei de Capoeira em 2000, por conta mesmo de conflitos de ideias, para mim houve a necessidade de eu criar, né, um trabalho para me dar continuidade, tudo aquilo que o mestre tinha oferecido para mim nos anos que eu passei no Rei de Capoeira. E para mim foi muito difícil, porque era muito novo também, era monitor de capoeira, e a capoeira do Pará, ela estava em expansão, né? Muitos grupos de fora se instalaram aqui, influenciaram muito a capoeira, né? A capoeira do estado, ela foi perdendo um pouco da sua essência. Era uma capoeira bem tradicional, era a mesma capoeira que era jogada na Bahia, no Maranhão, em São Paulo. E aí eu pensei, poxa, né, será que eu vou desenvolver um trabalho ou se eu vou me filiar em outro grupo, né? Então tudo que eu passei ali com o mestre, eu acreditei que eu poderia realmente dar continuidade nesse trabalho, até porque nesse período eu já tinha alguns alunos, e eu acredito que eles acreditavam que a gente poderia, a partir daquele momento, desenvolver um trabalho. E aí surgiu, né, a Associação de Capoeira Menino é Bom, a gente fundou eu fundei em 19 de abril de 2000, naquele período assim, foi um grupo que atraiu muita gente, né, foi uma explosão em Coraci, alguns capoeiristas se filiaram, né, mas até então já tinha uma base, né,
Muitos alunos ajudaram nessa construção, como o Índio, Marcenildo, né, Pichula, Beto Doido, o Gleiço, Lulu, Negão, né? Porque alguns a gente dava nomes, outros era apelido porque é da cultura da capoeira, né? Prechoco, Mutante e outros, né, que ajudaram nessa construção. E logo de cara, né, já desenvolvendo esse trabalho na frente do Menino é Bom em 2000, a gente realiza o nosso primeiro batizado em 2000, né, no Colégio Poronga Jucá, onde a nata da capoeiragem de Belém foi reconhecer o nosso trabalho. Alguns mestres de nome e renome de dentro do estado estavam lá, como Sérgio Zumbi, mestre Valdeci, mestre Fernando, os representantes da federação. Até porque, mesmo se desligando da Associação Rei de Capoeira, a gente continuou filiado, né, dando continuidade ao nosso trabalho. E em 2002, eu acabei realizando, organizando, na verdade, o nosso segundo batizado, que foi no Chalé Tavares Cardoso, em Coraci. Um batizado também que atraiu muita gente, a gente já tinha quase 60 alunos, e foi uma grande festa. E nesse mesmo período, eu fui convidar o mestre Nazareno, né, que é o meu mestre, eu tenho ele como meu mestre, para me reconhecer, né, como professor de capoeira, né, pela federação, né, pelo sistema da federação. Até porque em 98 ele tinha me reconhecido como monitor de capoeira, né, no Barracão. E eu queria dar continuidade com isso. E aí ele chegou lá, participou e acabou se estressando com um garoto lá, né? E na verdade foi o Márcio, nesse período. Ele com raiva, simplesmente na hora de me reconhecer, jogou a corda no chão e foi embora, virou as costas. Aí nesse período o mestre Bezerra, que a gente tem como uma das maiores referências da capoeira do estado do Pará, pegou a corda, né? Até porque eu ajudava muito ele na PAN nesse período, né? Desenvolveu o grupo dele, que era, se não me engano, era o Arte Brasil, e a gente ajudava muito. Então ele reconheceu esse momento, né? Reconheceu o nosso trabalho e amarrou a corda na minha cintura. E aí a gente começou a dar continuidade, trabalhando, se fortalecendo, viajando, participando das competições, né, de capoeira. Em 2006 eu me consagrei bicampeão brasileiro de capoeira na cidade de Aracaju, né, Sergipe, Aracaju. E em 2009 o mestre Nazareno, né, me reconhece meu trabalho e me convida para participar do evento, né, no qual ele me reconheceu como contramestre ali no município de Santa Maria, próximo, né, aqui. E lá ele me reconheceu em 2009 como contramestre de capoeira do Menino é Bom, né. A gente continuou trabalhando, desenvolvendo o social, né, ajudando na formação desses garotos, né, não só dentro da capoeira, mas cada um a gente direcionava para trabalhar, para estudar, né? Até porque muitos começaram ali garotos, né, com a gente e constituindo família dentro da capoeira. E aí em 2010 eu viajei para Salvador, né, fui representar de novo o Pará em um campeonato brasileiro de capoeira e lá eu me consagrei como tricampeão brasileiro de capoeira, né? Ou seja, o primeiro tricampeão brasileiro de capoeira do estado do Pará. E com toda essa história de resistência, de vivência, né, o ápice de tudo isso aí veio em 2015, né, que eu consigo organizar junto com meus alunos mais velhos, que eu digo assim, mais velhos que estão realmente comigo aí, né, desde quase do início do trabalho, que era o Fábio, a Andressa, o Henrique, que não faz parte do início do trabalho, mas ele vem de um projeto, né, no qual ele se fortalece ali junto com a gente, né, ajudando a gente de alguma forma.
Eu realizo, né, na Orla de Coraci, em 12 de outubro de 2015, o reconhecimento de mestre. Foi o ápice, né, da minha trajetória dentro da capoeira. Até então, o meu mestre não queria reconhecer, né, isso, meio enciumado com tanta coisa, até porque eu tinha me afastado da Federação Paraense de Capoeira. Eu fui atrás, né, desse reconhecimento com a minha raiz maior, que é o mestre Bezerra. E eu me lembro muito bem as palavras dele junto com a comunidade que ali estava presente, não só pessoas dentro do estado, dentro da região de Coraci, mas de outros estados, né, aí próximo, como Maranhão, Macapá, Piauí, reconhecendo esse momento, né, como mestre de capoeira. E o mestre fala assim: eu não tô te dando a corda de mestre, eu estou te reconhecendo como todos aqui estão. Então, esse foi um momento assim, eu digo que era para fechar, né, a minha trajetória para chave de ouro, mas aí a gente continuou trabalhando, né, a capoeira contínua, eu passei a viajar, né, representando o Pará em campeonatos brasileiros, eu continuei viajando no Brasil inteiro, representando tanto a capoeira de Coraci como a capoeira do estado do Pará, fazendo intercâmbio. E isso esse intercâmbio acaba, de alguma forma, contribuindo com a capoeira que a gente tem hoje, porque por as informações vem chegando, a gente vem mudando a nossa forma de agir, porque ser capoeira é isso, é ser um camaleão, a gente não pode ficar estático ali, parado, a gente tem que saber viver cada momento que ela nos oferece. Então, as minhas rodagens, né, as minhas viagens veio para que a gente pudesse realmente chegar um momento da nossa vida e dizer: olha, a gente tem o nosso estilo próprio dentro de tudo aquilo que a gente viveu na capoeira. Então, eu vejo dessa forma, né? Diante de tantas dificuldades, né, que a gente tinha devido a desenvolver um trabalho social, a gente até pensou desistir, né? Então, muitos alunos nesse período saíram, né? Muita gente achava que o grupo tinha acabado, né? Mas a gente sempre continua acreditando, levando um trabalho firme e forte, né? Para que a gente um dia fosse reconhecido. E graças a Deus isso aconteceu, né? Várias vezes, junto com as nossas crianças, a gente conquistou alguns títulos, né, em lugares assim onde só tinha bambas. Então, com toda a nossa humildade, simplicidade, né, eu consegui orientar os meninos a continuar, a motivar eles a poder representar a nossa capoeira da melhor forma possível. Então, eu acredito que seja uma trajetória realmente de vitória. Esse foi o resultado, né, o prêmio da nossa insistência e persistência com o nosso trabalho. Quando eu falo da capoeira de Coraci, né, eu digo também que o Oteiro tem uma conexão muito forte, né, porque os mestres referência de Oteiro são os mestres que realmente tiveram a vivência da capoeiragem em Coraci, né? Entre eles, mestre Jailson, né? O folclore do mestre Brinco Dourado também. E hoje eu faço parte, né, dessa comunidade. Eu moro hoje aqui no Oteiro, tenho um trabalho social aqui na minha residência, né? E pretendo expandir ainda mais esse trabalho, poder divulgar, né, a capoeira do Oteiro, que eu acredito que seja uma ramificação da capoeira de Coraci. Bateu rapidamente, bandeiro respondeu. Lá no cantinho, o agogô foi quem falou. No jogo da capoeira, também sou caminhador, graças a Deus.
sou filho